Graça e paz, igreja. Eu acho que errei. É a Maná Church Maceió? Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu vou ser breve, só vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Victor Villafuerte. Eu sou presbítero na Maná Church de Manchester, tá? Então, para vocês saberem, lá em Maná, Manchester, vocês são nosso irmão maior, por assim dizer, né? Então, cada vez que a gente escuta de vocês, a gente sabe que aqui tem um avivamento real. E é por isso que eu estou hoje me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês. Amém? Eu estou por aqui, passei 10 dias apenas. Pode se sentar, irmão, desculpa. Eu passei 10 dias por aqui com minha família, estamos de visita, graças ao convite do pastor Jairo e a pastora Keila, que uma vez mais falamos muito obrigado, estamos muito honrados por esse convite, por ter nos convidado, por ter insistido que estejamos aqui, porque realmente tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha estar compartilhando com vocês, com as diferentes igrejas que a gente tem visitado durante esta semana. E muito obrigado a eles, muito obrigado também ao pastor Roberto, a pastora Larissa, né, pela hospedagem, por como eles nos receberam realmente aqui em Maceió. Muito obrigado, a gente está realmente muito feliz, muito feliz. E obrigado aos líderes dessa casa também, né, o pastor Anderson, a pastora, muito obrigado também por recepcionar-nos aqui nessa casa da Maná Maceió. A gente está muito feliz. E eu vou ser muito sincero, eu estou me sentindo em casa, né? A palavra de Deus diz que nós somos um mesmo corpo, não? Independentemente do lugar de a gente ser ou de a gente estar, realmente a gente é um só, né? E eu tenho me sentido realmente em casa, compartilhando durante essas semanas com os diferentes irmãos. Eu tenho estado esses 10 dias como se eu realmente conhecesse todo mundo faz muito tempo, na verdade. Então, muito obrigado a todos. E eu realmente tenho que dizer que Maceió é massa, é muito massa. Eu realmente gostei demais. Vocês são muito massa mesmo. Amém? Muito bem, antes de começar, eu somente queria me desculpar, tá? Eu não sou brasileiro, tá? Mesmo que pareça, todo mundo fala, não, mas você parece, mas não sou. Eu só pareço mesmo. Mas eu estou casado com uma bela goiânia, né? Minha esposa, a presbítera Keila. Como eu já falei, a gente trabalha em Maná, Manchester. A gente lidera, né, o time de consolidação lá, integração e consolidação, e atua como presbíteros nessa igreja, né, nesse ministério. Então, vocês vão me desculpar, às vezes eu coloco uma palavra em espanhol, porque essa é a minha língua natal, essa é a minha primeira língua. Então, se vocês não entenderem, o Espírito Santo vai falar os seus corações para vocês entenderem realmente. Amém? Amém. Então, hoje, meus irmãos, Deus colocou no meu coração falar sobre homens e mulheres fortes em tempos difíceis. Amém? Nós vivemos, e isso seguramente todos vocês já sabem, momentos muito difíceis. Quando eu falo momentos difíceis, não quer dizer momentos específicos que nós vivemos de forma particular nas nossas vidas, tá? Nas nossas vidas nós podemos estar passando por alguma dificuldade, mas isso pode ser por causa de alguma consequência das nossas decisões que nós tomamos. Então, essas dificuldades podem ser ocasionadas por essas tomas de decisões, e isso nos leva a ter essas circunstâncias difíceis. Nós podemos estar em meio de um propósito de Deus, e esse propósito de Deus podemos estar em meio de alguma prova, tá? Podemos estar em meio de alguma tentação. Então, não estou falando só especificamente de esses momentos difíceis. Mesmo assim, Deus se faz presente e Deus está naqueles momentos também conosco. Mas quando eu falo momentos difíceis, eu estou falando em forma geral, a igreja, né? A igreja, como a gente, como cristãos, como evangélicos, vivemos em meio de um mundo onde o mundo cada vez está mais perdido, né? Os valores
que o mundo apresenta, ou como ele vive, são muito contrários a nós, e a gente sente como que estamos em direção contrária, né? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês o dia de hoje. Então, eu quero que vocês me acompanhem abrindo nas suas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24, 24. Essa vai ser a base, o versículo base que eu vou compartilhar com vocês hoje. Quando vocês encontrarem, me falem amém, somente para continuar. Amém. Então, Mateus 24, 24, a Bíblia fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, tá? Eu quero enfatizar essa última linha que fala: enganariam até os escolhidos. Então, nesse ponto aqui, Jesus está falando com seus discípulos, e ele está alertando aos discípulos, dizendo que, inclusive nós, que somos os escolhidos, inclusive nós seríamos enganados. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre o engano que muitas vezes o mundo nos coloca em certas situações, em certos pontos da vida, onde a gente tem que ser realmente homens e mulheres fortes para poder passar por esse engano. Por quê? Porque esse ponto de nos enganar pode nos levar a um momento onde a gente possa perder a fé, possa perder o caminho. E muitas vezes não é questões de Deus, muitas vezes são questões porque a gente tem se deixado influenciar, tem se deixado levar, tem se deixado enganar de uma forma espiritual. Amém? Eu não sei se vocês conhecem ou já escutaram uma frase que diz que o ambiente, estou traduzindo, o ambiente, esqueci a palavra, o ambiente te molda. Tem sentido isso para vocês? Sim? O ambiente te influencia. Essa era a palavra que eu estava buscando. O ambiente te influencia. Então, tem um estudo que fala que eles fizeram um teste e eles colocaram uma vaga de emprego, tá? Colocaram uma vaga de emprego num site, e as pessoas se inscreviam nessa vaga de emprego. E então agendaram um dia para fazer a entrevista, né? Uma vaga de emprego, então as pessoas vinham e faziam a entrevista. Então, nesse dia, as pessoas que faziam o teste, eles pegaram três atores. Esses três atores estavam na mesma sala, no mesmo ambiente, onde as outras pessoas que eram reais, que tinham se inscrito nessas vagas, iam chegando. Mas a diferença era que esses três atores tinham uma informação diferente às outras pessoas. Os três atores sabiam que quando ligasse uma luz, eles tinham que se colocar em pé nas cadeiras que eles estavam. Então, começou o teste, né? Os três atores estavam sentados, as pessoas começavam a chegar, né? E quando ligava a luz, os três atores levantavam e ficavam aí. Então, quando estava a quarta pessoa, que ele não sabia de nada disso, ele ficava olhando para os três atores e falava: oi, não sei o que está acontecendo, mas se eles se levantaram, o que faz a quarta pessoa? A quarta pessoa também ficou levantada. Depois desligou a luz desligou, os atores sentaram, a quarta pessoa sentou também. Aí veio outra pessoa, eram 5 pessoas, então acontecia a mesma coisa, né? Ligava a luz, os três atores levantavam e as outras 2 pessoas ficavam vendo, levantavam também. E assim até chegar a um número considerável de pessoas. Todas as pessoas faziam a mesma coisa que os três atores faziam. Em certo momento, o que aconteceu? Começaram a chamar as pessoas, mas começaram pelos atores.
Então, ator número 1 saiu da sala, só ficaram 2 atores, mas o resto de pessoas. O processo seguia o mesmo, tá? Quando a luz ligava, os atores levantavam, os 2, né, nesse caso, o resto também. E assim todo mundo. Assim até chamar o segundo ator, o terceiro ator, e aí só ficar as pessoas que realmente foram pela vaga de emprego. É dizer, já não estava ninguém mais que sabia que quando a luz ficava acesa, eles tinham que se levantar. As únicas 3 pessoas que sabiam tinham saído da sala. Só ficaram pessoas que não sabiam por que estavam se levantando. Simplesmente ficaram com aquela ideia dos atores. E muitas das vezes, esse teste comprovou que a gente é influenciada pelo ambiente, é influenciada por onde a gente está. E muitas vezes nas nossas vidas acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente, tanto fora como dentro da igreja, muitas vezes a gente incorpora coisas, formas, atos, costumes, simplesmente pelo fato de que outras pessoas estão fazendo, mas a gente não tem a certeza do porquê. A gente não tem a certeza do porquê. E aí eu vi um estudo cristão que ele falava que a gente precisava 2 anos para fabricar um cristão. Dá para entender isso? Fabricar um cristão. Faço assim entre vírgulas, né? Fabricar. E eu quero que vocês entendam isso muito bem. O que o estudo estava querendo falar, ou estava querendo dizer, era mais ou menos esse teste, tá? Muitas pessoas chegam a Deus, chegam na igreja e aceitam a Cristo, aceitam a Deus, mas muitas vezes fazem os que os outros estão fazendo. Muitas vezes fazem como aqueles 3 atores. Aqueles 3 atores seriam como as pessoas que dentro da igreja começaram a pedir um avivamento, começaram a orar por pessoas que venham para a igreja, começaram a pedir, orar por pessoas que Deus mandasse para dentro da igreja, né? Então essas pessoas no início começam a quê? Começam a jejuar, começam a orar de joelhos, começam a fazer tempo de oração em conjunto dentro da igreja, né? E assim foi que começou, por exemplo, Manchester, né? Eu vi muitos vídeos, muitas fotos dos pastores aqui presentes. Poucas pessoas no início, uma igreja em obras ainda, e eles de joelho, muitos chorando, fazendo bênção, abençoando o prédio com óleo, né? Então, o que acontece depois, quando as pessoas vão chegando? Aquelas pessoas que começaram, que sabiam o porquê estavam fazendo, simplesmente acompanham. E depois de um tempo, a gente começa a fazer simplesmente uma rotina. É o que o ministro Gabriel, não sei quem esteve aqui na quarta-feira, o ministro Gabriel falou, fazer a obra sem Deus. Quando tudo começa com fogo, começa com um sentido, começa com um propósito, mas as outras pessoas simplesmente acompanham. E quando essas pessoas se movimentam, tanto assim como o pastor falou ontem, né, na igreja de Dois Riachos, né? Os pastores estão aí de momento, né? Mas qualquer momento tem que fazer missões. Então tem que aproveitar muito aquelas pessoas que fizeram o início da obra, né? Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero falar com vocês o dia de hoje é que a gente tem que buscar aquela mesma fonte que aquelas pessoas que começaram, eu tenho que também ter e tenho que procurar. Não somente por influência, não somente por inércia, né? Dá para entender isso? Dá para entender que muitas vezes a gente faz por inércia, como um faz, então eu também acompanho. Senão que eu tenho que entender se essa pessoa está tendo aquele fogo, se essa pessoa está tendo aquele conhecimento, se essa pessoa está acessando algo muito maior e muito especial, eu também quero. E eu tenho que buscar e procurar a forma de saber como essa pessoa está fazendo, para eu também ter essa mesma fome, essa mesma sede
que essa pessoa tem. Porque senão a gente entra numa espécie de sequência simplesmente em ciclos. Em ciclos. E para ter para ser um homem de uma mulher forte nesses pontos, nesses aspectos, tanto internamente como externamente, tanto na igreja como fora, eu quero te levar a um contexto onde a gente pode ver esses pontos e essas situações que acabei de contar. Se a gente for em 1 de Reis 16, 31, 1 de Reis 16, 31, eu vou colocar um pouco o contexto, tá? Não precisa ler tudo isso daqui, porque Reis é um livro de histórias, né? Então a gente teria que ler muito para entender um pouco. Mas em 1 de Reis 16, 31, ele está falando sobre o rei Acabe, né? O rei Acabe era o rei de Israel, e de uma forma bíblica, este rei foi um dos piores reis, de uma forma biblicamente falando. Foi um dos piores. Ele fez tudo o que Deus tinha proibido fazer. Tudo o que Deus tinha proibido fazer, ele fez. Mas de uma forma histórica, se a gente estudasse somente de uma forma histórica esse rei foi um rei politicamente correto. Foi um dos reis mais políticos, por assim dizer, tá? Dentro do contexto dele e da história dele. Por quê? Porque naquela época Deus tinha proibido o povo dele, né? O povo de Israel, se juntarem com outros povos, se misturarem com outros povos. Mas ele, por evitar guerras, ele fez o contrário e ele se misturou. Ele se casou com uma das filhas de outro rei, de outro povo, e ela era a Jezabel, né? Todo mundo conhece o espírito de Jezabel. Muitas vezes a gente tem escutado sobre o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, deixa só aclarar uma coisa aqui, não somente tem a ver com a parte sensual, porque muitas vezes a gente peca nesse sentido, no sentido de falar, né? Quando a irmã está um pouco com as unhas pintadas ou está um pouco, sempre está falando sobre espírito de Jezabel, né? Mas o espírito de Jezabel, o centro, o contexto em si mais claro é o engano. Esse é real o espírito de Jezabel. Então, o que tinha acontecido nesse contexto, com esse rei que tinha se casado com Jezabel? Ele tinha deixado, o Jezabel tinha usurpado a liderança dentro do reino, e ela tinha enviado a matar todos os profetas que eram de Deus, todos os profetas, tanto assim que ela tinha incluso mandado ao povo de Israel servir e adorar a outro Deus diferente, não ao Deus, senão o Deus dele, que era Baal. E nesse contexto, o povo se sentia confundido, eles não sabiam se adorar a Deus ou adorar a Baal. Esse era o estado, o contexto daquela época. Por quê? Porque o rei era politicamente correto, né? Eu quero evitar conflitos, então, como eu quero evitar conflitos, eu faço coisas para evitar esse tipo de conflitos, não? Então ele tinha adorado, tinha levantado altares ao Deus Baal, e o povo se sentia um pouco confuso, né? Confuso naquela época. Então, nós atualmente vivimos tempos semelhantes. Muitas igrejas têm aparências de piedade, mas negam a verdade do Evangelho. Nós vemos em redes sociais muitos homens fazendo sinais,
adivinhando passaporte, não do passaporte que eu comi esses dias, né? Passaporte, número de passaporte, né? CPFs, fazendo sinais que muitas vezes nós, como pessoas, muitas vezes caímos nessas falácias por engano. Engano, por quê? Porque muitas vezes a gente vê como outras pessoas estão usufruindo disso. Como outras pessoas, muitas vezes vemos que outras pessoas têm sucesso com isso, né? Deixa eu te contar uma coisa, na Espanha, por exemplo, é muito conhecido, as pessoas que têm recursos econômicos, que têm dinheiro, quando você entra na casa daquela pessoa, na primeira coisa que você vê é um Buda. Vocês conhecem Buda assim, né? É um Buda. Normalmente esse Buda é de ouro ou dourado, e eles, cada vez que entram na casa deles, eles colocam dinheiro nesse Buda. Normalmente se faz quando a pessoa viaja e volta, então ele entra na casa dele e coloca aí dinheiro, né? E eu já visitei muitas casas assim, e isso daí é parte da casa. Eles funcionam assim. Então muitas vezes a gente, vendo o sucesso deles, com aquelas costumes, muitas vezes a gente pode se sentir tentado de dizer, uai, porque como eles conseguem tudo isso, tem todo esse sucesso, idolatrando tendo esse tipo de práticas que muitas vezes são pagãs, né? E era assim como se sentia o povo. Aqueles profetas, porque naquela época que a gente estava contando sobre o rei Acabe, tinha 450 profetas que adoravam ao rei Baal. Mas Deus levantou um homem, que era Elias, para confrontar aqueles profetas. Imagina você, 450 pessoas te mostrando certas profecias de certos deuses, daquele Deus Baal, se cumprindo, ou de certa forma sendo realidade, e você sozinho tentando mostrar o Deus verdadeiro. 450 pessoas é muito difícil você brigar com elas, né? Brigar com elas é muito mais fácil ceder, né? É muito mais fácil ceder. E nós vivemos num mundo assim, num mundo onde fora parece que tudo é melhor, que todo mundo consegue, que todo mundo avança, que todo mundo cresce, e que nós que servimos a um Deus verdadeiro, muitas vezes sentimos como que tudo é muito mais complexo, mais complicado, mais difícil. E aí Paulo, em outro contexto, também nos alerta, né, sobre essa idolatria. Se a gente vai em 1 Coríntios 17, ele vem falar: não vos façais idólatras como algum deles, né? Nesse contexto, em Coríntios, Paulo está falando aos coríntios, porque Coríntios era uma cidade grega naquela época, era uma cidade com um conhecimento diferenciado. Era uma cidade que estava muito por em cima de outras cidades de outros países, porque naquela época todo mundo estava adorando o que era criado, tá? Todo mundo estava adorando o que era criado. É dizer que todo mundo estava adorando o sol, a lua, animais, adoravam a criação. E em Coríntios era diferente. Em Coríntios estavam começando a
ter pensamentos e adorar de forma interior. Então, aí a gente conhece Aristóteles, Platão, por exemplo, né? Muitos pensadores que começaram com essas formas de adoração ao homem. Então, eles tinham uns pensamentos muito, muito diferentes do resto do mundo. E Paulo, quando chega aí, se encontra com isso. Se encontra com essa dificuldade de pregar. E é por isso que ele fala, né, em 1 Coríntios 17: não vos façais idólatras como algum deles. E aí a gente vê em 1 Coríntios 12, 13, que ele fala: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Vou repetir, 1 Coríntios 10, 12, 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Muitas das vezes o engano que a gente vive também é o engano da autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu não preciso ao melhor de igreja, eu não preciso ao melhor ser discipulado, eu não preciso ao melhor ser liderado. E aqui Paulo advierte, né? Ele fala: cuidado, aquele que ache que está em pé, olhe para não cair, né? Ele alerta com esse engano da autossuficiência. E quando Paulo fala sobre fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, ele não está falando nessas tentações mundanas, tá? Ele não está falando, eu vou colocar um exemplo aqui, ele não está falando: gente, eu gosto muito de balada e justo aqui cheguei no São João, olha que tentação. Não é assim, não é nesse tipo de tentação que ele está falando. Paulo se refere aqui ao tipo de tentação, aquela que eu coloquei anteriormente. Se eu vejo que, por exemplo, na minha cultura na Espanha, eles colocando num Buda dinheiro, eu vejo que eles têm sucesso, eu vejo que eles têm êxito, eu vejo que eles têm bens materiais, a carreira deles sempre está subindo. Eu me sinto tentado nesse engano para continuar as práticas que eles fazem. É isso que Paulo está falando, as tentações sobre esse tipo de tentações, as tentações sobre, em vez de seguir o Deus vivo, continuar com o Deus vivo, pese às dificuldades, pese aos problemas que eu estou achando, que eu estou vendo em comparação ao mundo, ele está falando: cuidado para não cair, e que Deus não os deixará tentar acima do que a gente pode. Amém? Não sei se você está entendendo, me fale aí amém, se você está comigo. Amém. Então, assim como Cristo falou no versículo em Mateus 24, 24, sobre que inclusive os escolhidos serão enganados, Paulo, nesse Coríntios também ele alerta que mesmo os salvos estamos sujeitos ao engano, principalmente quando confiamos demais em nós mesmos. Então, Victor, o que a gente precisa para a gente ser homens e mulheres fortes em tempos difíceis? E nesses tempos difíceis que a gente vive atualmente. Porque muitas vezes não é que a gente negocie com o pecado, né? Muitas vezes a gente fala: não, eu não negocio com o pecado. Muitas vezes a gente tem a convicção de: não, eu não negocio com meus valores, eu não negocio com o que está escrito na palavra. Mas muitas vezes a gente é permissível. A gente não negocia, mas muitas vezes a gente é permissível. E aí é onde a gente tem que ter muito cuidado para não ser enganados. Porque muitas vezes a gente está em meio de situações, em meio de ambientes onde a gente,
permite certas coisas que não agradam a Deus. E aí eu quero te trazer alguns homens e algumas mulheres fortes que em meio dessas situações conseguiram agradar a Deus e glorificar seu nome. Se a gente vê a história de, eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra, mas eu vou tentar. Ruth, é assim, né? Então, se a gente ver a história de Ruth, nesse caso, ela escolheu a Deus, o Deus de Israel, e rompeu com o paganismo de Moabe, que era o povo dela, demonstrando fidelidade com garantias de futuro. Se você não sabe, deixa eu te colocar um contexto rapidinho de Ruth. Ruth, ela estava casada e morava com a sogra dela. A sogra dela tinha 2 filhos, esses 2 filhos estavam casados com 2 mulheres, uma delas era Ruth. O marido da sogra dela morreu, a sogra dela ficou viúva, os 2 filhos dela morreram, as mulheres ficaram viúvas. Então, nos encontramos num panorama com uma mulher viúva, que tinha 2 enteadas, noras e viúvas também. Então, na cultura judeia, vocês sabem que quando um homem morria, o irmão dele que tinha morrido podia se casar com aquela, tinha que assumir, né, aquela mulher, mas eles não tinham mais parentes, tinha acabado. Então, nesse caso, aquela lei não podia continuar ou não sucedia mais com ela. E aí a sogra falou para Ruth: por que tu não volta para o teu povo? Vai lá, busca um homem que te ame, um homem que te cuide, né? Porque era mulher, naquela época, uma mulher não podia fazer muita coisa no sentido laboral para poder se manter, era o homem que tinha que manter. Uma das noras falaram: sim, eu vou voltar com o meu povo. E Ruth falou: não, eu não vou voltar naquele povo, naquela cultura, eu vou continuar contigo. E assim foi, ela decidiu e continuou com a sogra, e Deus fez com que Ruth seja parte da linhagem de Jesus. Imagina, uma mulher que era estrangeira, num povo que era racista, um povo, os judeus não queriam a Ruth, mas mesmo assim Deus honrou ela e fez parte da linhagem de Jesus. Esther é outro caso. Esther estava casada com o rei e tinha um homem dentro da corte do rei que fazia as leis, e ele tentou matar o povo de Israel, acabar com todo o povo de Israel. Fez uma lei para que todos os judeus sejam mortos. Mas Esther era judia. Então, ela, com valentia, quando ela soube que o rei tinha assinado aquela lei para que os judeus sejam mortos, ela, com muita valentia, foi ante o rei e se apresentou e falou: não, eu sou judeia, ele é meu povo, e se você tem que matar aquele povo, eu também mereço morrer. Ela não escatimou em morrer pelo seu povo, mesmo que ela poderia ter ficado caladinha e poderia ter vivido naquele palácio. Ela decidiu não fazer isso, e ela foi honrada, o rei honrou ela. Óbvio que o povo não morreu, ela também não, mas ela foi muito valente. A gente conhece a história de os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram induzidos a se dobrarem para uma imagem, a imagem do rei. Mas eles disseram que não, porque eles serviam a Deus. E então eles teriam que morrer por causa disso, por não adorar a essa imagem. E aí o que eles fizeram? Eles falaram: não, eu não vou, a gente não vai se dobrar
para aquela imagem. E uma das coisas assim mais impressionantes que eles fizeram foi: a gente vai morrer, vai entrar aí nessa fornalha de fogo. E mesmo que Deus nos livre, sabe, eles não estavam nem sequer querendo, nem sequer pedindo para Deus. Mesmo que eles nos livre, a gente não vai fazer isso, né? Muitas vezes a gente, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, muitas vezes a gente coloca a Deus numa situação de exigência, né? E eles, nesse caso, glorificaram a Deus, falando que mesmo que Deus não fizesse nada, eles continuariam adorando a Deus. Amém? E assim vemos outros homens como Daniel, né? Que foi a mesma coisa, né? Com Nabucodonosor, que tinha invadido, né? O povo de Israel. Ele foi e pediu para que homens da realeza servissem a ele, né? E Daniel era um desses jovens, né? E ele que decidiu? Ele decidiu: oh, eu não vou me envolver com nada que seja do rei. Eu vou trabalhar sim, eu vou servir sim, porque eu sei que servindo ao rei, eu vou servir o meu povo também. Então eu vou servir sim, vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou servir para o rei, mas eu não vou me envolver com nada do que seja do rei. Eu não vou comer das comidas do rei. Eu vou comer comida separada, comida somente para mim. E foi isso o que ele decidiu, né? Muitas vezes a gente procura o contrário, né? Procura as mordomias. Muitas vezes a gente procura por esse tipo de vantagens, né? Ele, nesse caso, não. Ele abriu mão disso, mesmo ele podendo fazer isso. Mesmo ele podendo fazer isso. Ele quis honrar a Deus dessa forma. Se a gente visse a vida de José, né? José, mesmo longe da casa dele, né? Ele rejeitou o pecado por temor a Deus, né? A mulher de Potifar quis se aproveitar e ele recusou, né? Ele recusou. Ele falou: não, como eu vou poder fazer isso? Como eu pecaria contra Deus, né? Ele nem pensou nem sequer nenhum segundo na possibilidade de tudo o que ele poderia ter ganho fazendo isso. Ele apenas, a primeira coisa que ele pensou foi como ele ia a desagradar a Deus fazendo uma coisa como essa, né? Foi a primeira coisa que ele pensou. E eu não tenho investigado, mas eu acredito que naquela época os egípcios eram mais avançados em tudo. Eu não acredito que aquela mulher seria feia. Eu não acredito. Porque se eles eram avançados, eles tinham tudo. Eles tinham maquiagem, né? Eles tinham maquiagem, tinham perucas, tinham de tudo para eles se adornarem, né? Então eu não acredito que ela tenha sido feia. Eu acredito mais bem que José tinha um coração voltado 100% para Deus, fiel a Deus, e foi isso mais forte do que qualquer outra coisa. Foi isso muito mais forte do que qualquer outra coisa. Moisés renunciou o conforto do Egito para seguir o chamado de Deus. E se a gente vai em Hebreus 11, 24 e 26, a palavra de Deus fala que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros de Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Hoje eu quero te encorajar a ter esse mesmo desejo, sabe? Quando a palavra de Deus fala aqui vitupério de Cristo,
Se você vai procurar sobre essa palavra, o que essa palavra significa? Significa humilhação, significa insulto, significa ser afastado, as pessoas te humilharem por você pregar o evangelho, por você se reconhecer cristão, por você se reconhecer filho de Deus. Sabe, que nosso desejo seja esse. Em um mundo perdido como está, num mundo onde o que é bom chamam que é mal, o que é mal eles chamam de bem. Sabe, nós temos que saber qual é nossa identidade para a gente poder confrontar e sair aí fora. E não somente aí fora, senão muitas vezes aqui, como Cristo falou, né? Muitos vão falar, muitos vão fazer maravilhas, mas tentando enganar. E nós vamos precisar muito do Espírito Santo para a gente ter discernimento espiritual, porque as coisas do Espírito somente se percebem de forma espiritual. Amém? Eu quero terminar te dizendo o que diz 1 de Pedro 2,5. 1 de Pedro 2,5, a Bíblia fala que nós somos como pedras vivas, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Sabe, nós vivimos em um mundo dominado por sistemas religiosos corruptos, falsos profetas, doutrinas de domínios, e Deus nos chama a ser essas pedras vivas firmes, puras, cheias do Espírito Santo, fazendo a diferença em um tempo de confusão. Sabe, quando você saia daqui, ou quando você esteja no meio do entorno onde você está, você lembre-se, para você não ser influenciado, senão você ser a influência. Lembre-se que você é aquela pedra viva. Lembre-se que quando você seja humilhado, você seja afastado, você seja deixado de lado por não compartilhar aquelas coisas que o mundo oferece. Lembre-se que você é uma pedra viva em meio de sinagogas do mal, em meio de sinagogas de Satanás. E aí onde você está, você é chamado a ser luz. Sabe, nós aqui estamos todos reunidos, e o Senhor diz que cada um de nós somos uma pedra viva. Eu não sei como seria, porque teríamos que ver de forma espiritual, como seria todos aqui reunidos, um templo, né? Um templo iluminado, um templo cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Sabe, hoje eu quero te convidar a rejeitar aquele espírito de Jezabel, espírito de engano, espírito de idolatria, o espírito de manipulação. Eu quero te encorajar a ser uma pessoa, a permanecer fiel, como Ruth, como Daniel, como José, como Moisés. Quero te encorajar a ser uma pedra viva, construída sobre a verdade de Cristo. A verdade de Cristo, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te encorajar hoje a resistir o engano, a buscar a presença de Deus, não de uma forma por inércia, não porque um faz, o outro faz, senão porque eu quero ter essa presença em mim. Eu quero buscar aquela presença, eu quero ser aquela pedra viva real. Amém?